Então, irmãos, aí eu resolvi falar mais uma vez sobre a questão da salvação da alma. Eu lancei um estudo no canal Atalaia de Aula, onde nós mostra a constituição do homem. Nós mostramos ali que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Quem consegue discernir o homem por completo é o próprio Eterno. E ele faz isso por meio da sua palavra. Por meio da palavra dele, ele nos mostra que o homem é constituído de três partes: espírito, alma e corpo. Aí nesse vídeo eu vou estar falando sobre a salvação da alma. Nós vamos falar alguns versículos sobre a salvação do espírito e sobre a salvação do nosso corpo. Mas o foco principal é a salvação da nossa alma. Por quê? Porque alguns irmãos têm perguntado para mim se a pessoa, depois de convertido, se ele perde a sua salvação. E aí, muitos têm feito essa pergunta para mim. Mas a questão é o seguinte: a pessoa, depois que ele se converte, entrega a vida para o Mashiach, ele não perde a sua salvação. Muitos líderes nas denominações não conseguiram ver isso porque eles não conseguiram ver a questão do reino. Eles não conseguiram diferenciar o galardão da salvação. A salvação ela é um dom dado pelo Criador. Já a recompensa, ela depende do nosso esforço. Então, os líderes das denominações não conseguiram ver essa questão. Na verdade, eles não conseguiram ver nada dentro da Escritura. Até hoje está aí pregando um Deus triuno, uma trindade. Está pregando aí que a imersão é feita no nome de 3 pessoas. Outros pregam que a imersão é feita no nome de Jesus Cristo, não é feita no nome do Mashiach. Não conhece qual é o nome do Eterno, não conhece qual é o nome do seu Filho, não sabe que denominações são divisões. Então, eles estão totalmente fora do que a Escritura nos ensina. E com respeito à questão da salvação também, eles não entenderam nada. Por quê? Porque para entender a questão da salvação, primeiro nós temos que entender de que o homem é constituído. O homem é constituído de 3 partes, igual eu mostrei naqueles outros vídeos lá. É espírito, alma e corpo. E para entender a questão da salvação, é necessário também entender como foi feito o templo do Eterno no Velho Testamento. Por quê? Porque o templo do Eterno, ele representa o corpo do homem. Ele representa o nosso corpo. Então, eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas passagens, não vou ler todas, porque se for ler todas, ler todos os versículos vai tomar muito tempo. Mas eu vou pegar algumas passagens aqui, mostrando para os irmãos que uma vez que a pessoa foi salva, ela não perde mais a sua salvação. Ela pode perder o direito de reinar com Yahushua no milênio. Em vez dela entrar para o reino, ela vai estar num lugar de disciplina, sendo disciplinada. E aí a única maneira para a pessoa não ir para as trevas exteriores para ser disciplinada pelo Eterno é ela obtendo a salvação da sua alma. Não é obtendo a salvação do seu espírito, é obtendo a salvação da sua alma. E aí eu vou mostrar isso para os irmãos, que existe uma diferença entre a questão da salvação do espírito e a salvação da alma. E também com respeito à salvação do corpo, né? Então, o que acontece, irmãos? A questão da salvação, ela é uma questão de predestinação. O Eterno já nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí ele mandou colocar o nosso nome no livro da vida. Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 13 e Apocalipse 17. Fala que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, a questão da salvação é uma questão do Eterno ter nos escolhido ou não. O Eterno, ele escolheu os dele antes da fundação do mundo. E aí mandou escrever o nome deles no livro da vida. Os que irão ser salvos já tem o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que Yahushua falou para o discípulo: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Eles se alegraram ali com os milagres que Yahushua estava fazendo. E Yahushua falou: vocês têm que ficar alegres porque o nome de vocês está escrito lá nos céus. Então, o que acontece? A questão da salvação é uma questão da pessoa ter sido predestinada pelo Eterno. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: nós, porém, sempre agradecemos ao Criador por vós, irmãos, querido de Yahweh, porque Yahweh vos escolheu desde o princípio para serdes salvos. Então,
Alguma tradução vai dizer, e vos predestinou desde o princípio para vocês ser salvos. Então, quem foi predestinado para ser salvo, vai ser salvo. E uma vez que ele é salvo, ele não perde mais a sua salvação. Por que ele não perde a salvação? Eu não vou nem ler todos os versículos, não. Vou falar aqui, depois, se os irmãos quiserem conferir, em casa, os irmãos conferem. Ele não perde a sua salvação porque as Escrituras dizem que o dom do Criador é irrevogável. Onde está isso? Romanos, capítulo 11, versículo 29. Os dons do Criador são irrevogáveis. O Eterno não se arrepende de ter nos dado a salvação. Quando ele faz alguma coisa, ele faz sem arrependimento. Quando ele nos dá alguma coisa, ele dá sem arrependimento. Então, mas a tradução melhor vai dizer assim, os dons do Criador são irrevogáveis, ou seja, ele não toma para trás. Ele deu, está dado. E a salvação é um dom do Criador. Onde está isso? Efésios, capítulo 2, versículo 9 em diante, fala, vós sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom do Criador. A fé que salva é um dom do Eterno. Então, o dom do Eterno é um presente que ele deu para nós, sem nós ter que fazer esforço algum. Por isso que a Escritura diz que não depende de quem corre nem de quem quer, depende do Eterno exercer a sua misericórdia. O homem é salvo não é pelos seus méritos, o homem é salvo porque Yahweh escolheu ele antes da fundação do mundo. Yahshua veio salvar a ovelha que havia se perdido. Então já existe os predestinados, aqueles que vão ser salvos. E aqueles que vão ser jogados dentro do lago de fogo. Qual é aqueles que vai ser jogado dentro do lago de fogo para ser condenado eternamente? Os ímpios. Por quê? Porque é igual naqueles vídeos que eu ensinei. Ímpio é bode, não é ovelha. Os salvos são ovelhas. Os ímpios são bode. Os ímpios são o joio. O salvo é o trigo. O trigo um dia vai ser recolhido no celeiro do Eterno. Mas o joio vai ser queimado, vai ser jogado lá dentro do lago de fogo e vai queimar eternamente. Para ele não existe salvação. No livro de Provérbios diz que ele já nasceu para o dia da desgraça. Então, a Escritura diz no livro de Atos que todos aqueles que eram predestinados à vida eterna abraçaram o Evangelho. Quem é que abraçou o Evangelho? Só os predestinados à vida eterna. Então, o crente, ele não perde a sua salvação, em hipótese alguma. Ah, mas ele morreu prostituindo, ele morreu bebendo, ele morreu fumando, ele morreu fazendo isso. Se uma vez ele foi salvo e depois voltou para o mundo, voltou a fazer tudo isso, mesmo se ele morrer lá desviado, lá fazendo tudo errado, ele não vai perder a salvação dele. Por quê? Porque ele foi selado com o Espírito do Eterno. A Escritura diz que o Eterno nos deu o penhor do seu Espírito para garantir que ele vai salvar nós por completo, espírito, alma e corpo. Só que se ele morrer fora da vontade do Eterno, o que vai acontecer com ele? Ele não vai perder a salvação dele. Por quê? Porque ele é filho do Criador, mas ele vai ser disciplinado como filho. Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 12. O Eterno fala que ele disciplina aqueles que são seus filhos. E aqueles que não é filho, é bastardo. Aí já não tem salvação. O Eterno não tem compromisso com ele. Mas os filhos do Eterno, ele disciplina eles. Ele disciplina eles nessa era ou na era vindoura. Então, os crentes das denominações, eles não viram que existe essa era para o Eterno salvar nós, espírito e alma. Porque essa era aqui é para nós alcançarmos agora a salvação da nossa alma. Mas se nós não alcançarmos a salvação da nossa alma nessa era, ainda existe a era vindoura. A Escritura chama de era vindoura. O que é a era vindoura? É a era do reino milenar, que Yahshua vai reinar 1000 anos nessa terra. A era do reino milenar ainda é para o crente obter a salvação da sua alma, que não conseguiu obter nessa era agora. A era do reino começa quando Yahshua descer e destruir o império da besta, destruir o governo do anticristo, aí ele vai estabelecer a era do reino. Mas a era do reino é para quê? É para poder galardoar, dar o galardão para aqueles que se tornaram vencedores. Eles vão entrar e reinar com Yahshua no milênio. Mas aqueles que não se tornaram vencedores é porque eles não obtiveram a salvação da sua alma nessa era. O que vai acontecer com eles? Eles ainda têm uma chance. O Eterno ainda vai dar mais uma chance para eles. Por quê? Porque o Eterno,
ele tem que terminar a sua obra. A Escritura diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E aí eu vou mostrar para os irmãos todo o processo da salvação, como ela acontece. Então, aqui, ó, Jeremias, capítulo 32, fala que o Eterno fez conosco uma aliança eterna. Então, ele não vai voltar atrás. Ele fez uma aliança eterna. E nessa aliança eterna que ele fez, ele prometeu que vai nos salvar por completo. É por isso que aqui no livro de Romanos, olha o que diz no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 38, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do Criador manifesto em Yahshua Mashiach, nosso Rei. Então, nada pode te separar do amor do Criador. Nem as alturas, nem os principados, nem as potestades, nem Satanás, nem o pecado. É nada. Nada, nada, nada. Nada pode nos separar do amor do Criador que foi manifesto na pessoa de Yahshua Mashiach. Então, o crente não perde a sua salvação. O Eterno está agora... Quando o Eterno salva uma pessoa, ele começa a trabalhar nele, purificando ele. Porque o Eterno, nós vamos ver aqui que o Eterno, ele quer nos santificar em espírito, alma e corpo. Só que tem pessoas que não vai permitir a purificação da sua alma, a santificação da sua alma nessa era. E aí o Eterno, que começou a boa obra e há de terminá-la, vai terminar de santificar a pessoa, nem que seja nas trevas exteriores, nem que seja lá dentro do fogo. Mas o Eterno vai purificar a alma dele, porque o Eterno ele não vai começar a sua obra e deixar ela pelo meio do caminho, não. Por quê? Porque no livro de Romanos diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28. E nós sabemos que Yahweh coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esse também predestinou a serem conforme a imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também o chamou. E os que chamou, também o justificou. E os que justificou, também os glorificou. Então, o Eterno, primeiro, ele predestina. Fala, eu quero fulano, ciclano, 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 ciclano. Coloca o nome deles aí para mim no meu livro, aí no livro aí da vida. Colocou. Aí o Eterno usa alguém para pregar mensagem para nós. O que está acontecendo ali agora? O Eterno nos chamou por meio do Evangelho. Aí nós recebemos e aceitamos as boas novas do Evangelho, aceitamos Yahshua como nosso Salvador, e aí aconteceu o quê? Ele nos justificou. E aí depois fala, e ele nos glorificou, mas ainda não fomos glorificados. Nós vamos ser glorificados quando nós recebemos um corpo de glória, igual ao corpo de Yahshua. Então nós estamos num processo, a nossa salvação está num processo. Ela está em processo, ela está em andamento. Mas os líderes das denominações insistem que um crente perde a salvação se ele pecar e morrer em pecado. Ele não perde a sua salvação. Ele pode perder o direito de reinar com Yahshua no milênio. Porque a salvação é um presente do Eterno e a pessoa não tem que se esforçar para ganhar a salvação. Não. A pessoa tem que se esforçar para ganhar o galardão. O galardão ele é dado segundo aquilo que a pessoa faz. A salvação não. A salvação ela é dada segundo o propósito do Eterno, ter nos escolhido ou não, e enviado o seu Filho para morrer por nós, porque foi Yahweh e Yahshua que realizou a nossa salvação, foi eles que fez tudo sozinho, nós não fez nada, nem a fé para crer em Yahshua como Salvador não vem de nós, ela vem do Eterno, por isso fala, a salvação não vem de vós, é um dom do Criador para que ninguém se glorie, para que ninguém venha arrastar bagaço, dizer, eu fui salvo porque eu fiz por merecer. Eu fui salvo porque eu larguei de beber, eu larguei de fumar, eu larguei de prostituir, então por isso eu fui salvo. Não. Aí a Bíblia vira e fala assim, a salvação é um dom do Criador para que ninguém venha arrastar bagaço, para que ninguém venha se gloriar. Então quem fez tudo? O Eterno. Por isso que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo, mostrando que a salvação partiu do Eterno e não do homem. Foi o Eterno que foi atrás do homem, lá no Jardim do Éden. Não foi o homem que depois que caiu foi procurar o Eterno, não. O Eterno foi lá atrás do homem, porque o homem caiu em pecado. A ovelha foi para a lama, mas já era ovelha. Adão e Eva já era dele. Então, Yahshua veio buscar a ovelha perdida.
a ovelha que caiu em transgressão, mas já nasceu ovelha. Quem nasce ovelha é ovelha, quem nasce bode é bode, quem nasce joio é joio, quem nasce trigo é trigo. Então a salvação é um dom do Criador. É um dom, não tem que fazer esforço algum para ganhar ela. É tudo eterno que faz. Por isso o livro de Isaías diz, vem e toma de graça. É de graça. E lá fala, lá não é comprada, a salvação não é comprada por dinheiro. Dinheiro nenhum no mundo compra a salvação. A salvação só depende exclusivamente do Todo-Poderoso, se ele te escolheu ou não. Então, por isso que nós temos que agradecer Ial dos Exércitos por ter nos escolhido. Ial nos escolheu e escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora, a questão do reino, aí nós vamos entrar aqui, que eu quero mostrar para os irmãos uma questão. Eu fiz até um desenho aqui, ó. Deixa eu mostrar para os irmãos. Eu mostrei que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Os adventistas do sétimo dia não sabem nada disso aqui. Eles acham que nós somos igual um animal que morreu, acabou. Não. Nós somos espírito, alma e corpo. Onde está isso, meus? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Lá diz assim, que Al é aquele que nos santifica por inteiro. Espírito, alma e corpo. E os irmãos podem observar que lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo fala assim, e Al vos santifica corpo, alma e espírito. Não, o Eterno santifica espírito, alma e corpo. Por quê?